Ser um voluntário é uma forma de colaborar com a transformação do mundo. E quando mudamos o mundo, nos transformamos também por dentro. Com o voluntariado, entramos em contato com diferentes pessoas, costumes e culturas. E acabamos crescendo como seres humanos. Faz muito bem se sentir um cidadão fazendo a diferença por onde passa. E com essas atitudes, incentivar ainda mais pessoas a fazerem o mesmo. As tarefas importantes para os voluntários estão por toda parte. Com certeza você encontrará alguma que se encaixe com o seu perfil e que faça os seus olhos brilharem. Conheça agora as empresas que apoiam culturalmente a Rádio Cidade Franca. Acesse já e siga o nosso Twitter, twitter.com/Cidade FM Franca. A Rádio Pirata interfere na programação da sua rádio, da rádio que você gosta. Interfere na sua vida, interfere no funcionamento do seu telefone celular. Mais que isso, interfere na comunicação de aviões e helicópteros. Interfere na vida de todos. Rádio Pirata é crime. Denuncie. Mulher, olha o que eu comprei. Nossa, quando o marido viaja é só ligar à noite e curtir tranquila. Olha o tamanho. E o melhor, hein? Só precisa de uma pilha pra funcionar. Bota aí que eu quero ver como é. Anuncie já seu apoio cultural aqui na Rádio Cidade Franca e seja lembrado pelos seus clientes. Apoie já o projeto da Associação Comunitária Cidade. Ligue já e fale com um de nossos representantes. WhatsApp 16 994 20 11 80. Se você ouviu, o seu cliente também. Seja um apoiador da Rádio Cidade Franca, a rádio da comunidade. Está precisando de áudio ou gravações para seu estabelecimento? Estúdio Cidade. Estúdio Cidade. Spots, offs, gravações de vinhetas, gravações de comerciais, carros de rua e pendrive para a sua loja. São vários locutores à sua disposição. Estúdio Cidade. Ligue agora e faça seu orçamento. 16 994 20 11 80. Estúdio Cidade. Rádio Cidade Franca, a rádio da comunidade. Participe da nossa programação. WhatsApp 16 99461 3935. Identificação. Essa é a Rádio Cidade Franca, emissora ligada à Associação Comunitária Cidade do Bairro Vila Santos Dumont, situada na Rua Corifeu de Azevedo Marques, 821, Vila Santos Dumont, Franca, São Paulo. Rádio Cidade Franca, a rádio da comunidade. Rádio Cidade, a rádio da comunidade. Rádio Cidade. Atenção, este programa é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores. Jovens do mundo inteiro se reuniram hoje em Nova York. A verdade e a justiça devem guiar as sociedades. Depois da onda de manifestações. E é o conhecimento e o engajamento de um povo que as mantém vivas. O sucesso de uma sociedade depende de sua organização. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Sociedade Organizada com Marcela Barros e Marcela Muralha. Agora, Sociedade Organizada. Boa noite a todo mundo que acompanha agora a Sociedade Organizada ao vivo na Rádio Cidade. Eu sou a Marcela Muralha, estou aqui com a Marcela Barros e o Corona sempre nos ameaçando, né, Xará? Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar aí para atualizar a respeito do combate ao coronavírus. A cidade está toda unida, a prefeitura muito ativa, muito atuante, está de parabéns o governo Gilson de Souza nesse momento. Que conseguiu unir forças, unir a secretaria, como ele não conseguiu nos últimos 3 anos, nesse momento ele conseguiu e está demonstrando muita sapiência para lidar com a situação. E eu espero que vocês compartilhem a live, curtam, passem para os amigos para vocês se atualizarem desse momento em que foi decretada a situação de emergência no nosso município, né, Xará?
É isso mesmo. Lembrando que Franca, até o momento, tem 13 casos oficialmente notificados e 4 negativos, que já fizeram os exames e deram resultado negativo. A gente está acompanhando em tempo real, contato o tempo todo com o Neto, novo chefe de gabinete do prefeito Gilson de Souza. Também está acumulando, por enquanto, a Secretaria de Saúde, mas já foi anunciado Luiz Carlos Vergara como secretário de Saúde do município. Essa nomeação deve sair amanhã no Diário Oficial. Vergara já estava ali nas coletivas que estavam acontecendo, nunca deixou de estar no gabinete do Gilson, desde que foi nomeado no ano passado. Então, ele agora será o secretário, vai ajudar nesse momento difícil de combate ao coronavírus, né, Xará? O Vergara, ele sempre foi ligado a essa área da saúde. Acho que vai ser mais uma pessoa para vir a agregar. O Neto está muito empenhado, né, o tempo todo ligado com os meios de comunicação, nos passando informações em momento real. E agora nós vamos já passar alguns dados para vocês de algumas mudanças. A partir de hoje foi publicado o decreto pelo prefeito Gilson de Souza, que decreta situação de emergência na nossa cidade. Esse decreto, ele estabelece algumas regras que devem ser cumpridas por todos, como, por exemplo, se submeter a exames, testes laboratoriais e tratamentos. Não há como negar esse tipo de tratamento, e também, caso venha a haver a vacina, todos devem se submeter, independente de ideologia ou crença. Ele também fala a respeito da Indef, que vai ter uma redução, né, Xará, no limite de usuários. Isso, em São José, né, a empresa responsável pelo transporte coletivo daqui de Franca, terá que ter 50% a menos da capacidade dentro dos ônibus. Está fazendo todo um processo de higienização. A Indef é responsável por fiscalizar isso também. E a São José tem que orientar os funcionários, como a gente já tem divulgado, né, que já tem sido feito isso. Não há a possibilidade até o momento de reduzir os horários de ônibus para que possa atender quem ainda precisa trabalhar, quem infelizmente não pode fazer home office, que tem algumas áreas que a gente sabe que ainda está complicado isso. As lojas fecham a partir de amanhã até o dia 27. Isso vale para indústria, lojas e demais segmentos, exceto supermercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis também, lojas de conveniência, distribuidoras de gás também. Sim. Né? Algumas lanchonetes que eu ainda fiquei sabendo, eu mesma perguntei, eles estarão funcionando no drive-thru, tipo Burger King, McDonald's, não estará aberta para atendimento. E o também restante sistema de delivery, né? É isso, no delivery. Também estabelece que está, por enquanto, suspenso o ponto digital na Prefeitura Municipal de Franca. Foi autorizado o teletrabalho. Estão suspensos e foram licenciados para estarem em casa os servidores com mais de 60 anos, gestantes e lactantes. Eu acho também que depois do álcool em gel vencido perto do ponto, o pessoal aprendeu, né? Agora, os chefes de cada setor vão ter que inventar outras formas de controlar o ponto desses funcionários que não podem fazer home office, né? Conosco estão ICOL, Instituto de Capacitação e Orientação Livre. ICOL fica na Rua General Carneiro 2092, no centro. ICOL continua sem aulas presenciais. A gente vai gravar amanhã um curso de formação política novamente para as mulheres. É um curso que no ano passado a Xará levou para o ICOL, que abraçou a ideia, fez os certificados, tudo de forma gratuita para as pessoas, e agora a gente vai fazer novamente esse curso. Estamos à disposição também para que outras pessoas, se quiserem que a gente dê cursos de algumas outras modalidades, nós estamos à disposição. E agora no ICOL, depois a gente vai compartilhar o link. Arteliando, que fica na Rua General Carneiro 2092, Rua Campos Salles 1705, no centro de Franca. Arteliando, né? A Xará esteve lá para pegar o brinde e vai contar mais detalhes agora. Que, aliás, é lindo, é sensacional. Amanhã eu vou postar uma foto. Eu já tô babando. Queria muito participar. Vou fazer minha mãe participar. Não pode. Minha mãe, que eu ganho no nome dela. Gente, olha aí que absurdo. Gente, é uma almofada linda da Frida Kahlo, junto com um porta-moedas, um chaveiro, que é uma almofadinha assim, mais ou menos igual esse daqui, da Frida também. E um lixinho para carro, todos da Frida Kahlo. É um kit bem grande em homenagem ao mês da mulher. Nós vamos fazer o post, compartilhem, divulguem e participem, concorram. Acho que daqui 2 semanas já deve ter o resultado.
entre em contato com a Renata. Ela não vai parar o trabalho, ela vai parar apenas o atendimento na loja, mas ela vai continuar trabalhando em casa, à distância, vendendo pela internet. Entre em contato pelo celular dela e peça o seu orçamento. Ela manda entregar pelo mototáxi ou qualquer outra forma que vocês combinarem. Gente, a gente vai pro break e já a gente tem a entrevista com o nosso convidado de hoje. Você está ouvindo a Rádio Cidade Franca, uma emissora da Associação Comunitária Cidade do bairro Vila Santos Dumont. Rádio Cidade. Conheça agora as empresas que apoiam culturalmente a Rádio Cidade Franca. Acesse já e siga o nosso Twitter, twitter.com/CidadeFM Franca. Sétimo Porco Aparaguaia Beneficente da Assembleia Dandelion, número 34, dia 22 de março, ao meio-dia. É no Salão da Velha Guarda, ambiente climatizado, fácil acesso dentro da cidade, R$40 por pessoa, bebidas à parte, vendidas no local. 16 99285-5228, Rua Alexandre Dal, número 3495, em Franca, São Paulo. Venha ter um dia super especial. Não haverá marmitas para retirada. Faça o bem e não olha quem. Sétimo Porco Aparaguaia Beneficente da Assembleia Dandelion, número 34. A renda será revertida em prol do cantinho, amor e caridade. Venha e faça a diferença. Recebeu multas? Está com muitos pontos na CNH? Sua CNH foi cassada? Problemas junto ao Detran? Não se desespere. Vá ao seu despachante e veja se ele é parceiro da Resolve Recursos. A Resolve Recursos é uma empresa especializada em recursos administrativos com profissionais gabaritados e está presente nos melhores despachantes. Atenção, despachante, se você ainda não é parceiro da Resolve Recursos, ligue operadora 11 4586 8818 e faça sua parceria. Ofereça mais esse serviço de qualidade para seus clientes. Saiba mais sobre nós acessando resolverecursos.com.br. Problemas com multas? Seu despachante resolve. Se sentir triste às vezes é normal, mas se essa tristeza persistir, pode ser o começo de uma depressão. Compartilhar momentos com a família e amigos faz muito bem para sua saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Saiba mais em saude.gov.br/depressão. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Seu computador ou notebook parou? Queimou? Está travando? Quebrou a tela? Ligue 991 363668. Hiroshi Assistência Técnica, recuperação de sistema operacional, instalação de redes, substituição de placa-mãe e tela de notebook, assistência em monitores e no breaks. Buscamos em sua residência. Hiroshi Assistência Técnica. Ligue 991 363668. Seu computador livre de problemas. De segunda a sexta às 11 da manhã, Conexão Cidade, com música, informação e entretenimento. Conexão Cidade, de segunda a sexta às 11 da manhã, aqui na Rádio da Comunidade. Rádio Cidade. A rádio da comunidade. Rádio Cidade. Relevante. O principal acontecimento do dia em nossa cidade, analisado pela Sociedade Organizada. Franca em Pauta. Gente, nós temos uma notícia para vocês que, nesse momento agora de suspensão das atividades, onde as pessoas vão estar todas em casa, e no momento que nós precisamos ter acesso à informação de verdade, informação concreta, que vem direto dos órgãos competentes, a Sociedade Organizada passará a ter o seu programa em outros dias também, no mesmo horário, a partir das 18 horas. Então, nós vamos estar alinhando aqui com o pessoal da rádio, foi definido isso agora, antes do programa. E nós vamos ter outros dias, possivelmente será de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, trazendo todas as informações para vocês em tempo real, as últimas informações de Franca no combate ao coronavírus. Ô Barros, e o PT, hein? E o PT? E o Lula?
Lula tá livre, seu babaca. Gente, na verdade, a gente não tá aqui pra falar do Lula, nem de nada relacionado ao Lula, e sim ao PT, porque o Partido dos Trabalhadores aqui em Franca já definiu seu candidato ao executivo. É o empresário Rafael Bruxelas, que é o nosso entrevistado hoje. Rafael, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo jóia, boa noite, Marcelas. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu tive a oportunidade de já ter conversado com a Rádio Cidade pelo programa Representa, mandar um abraço também para o Cairo Steel e dizer que venho acompanhando o trabalho de vocês, é um trabalho brilhante que vocês estão fazendo. Me coloco à disposição sempre para conversar sobre política e apresentar o nosso projeto para a população francana. Muito bom. Gente, o Bruxelas, ele é empresário aqui em Franca, foi candidato a vereador nas últimas eleições pelo PT também, e hoje vocês podem enviar as perguntas para ele, que ele estará à disposição. Bruxelas, eu queria que você falasse justamente a respeito dessa campanha que você fez em 2016 do PT, em numa coligação com o PCdoB. Foi num período tumultuado, né, do partido. Para você, qual que foi a maior diferença daquele período para agora? E por que você não tentou o legislativo mais uma vez, estar na Câmara antes de tentar no Executivo? Legal. Marcela, nós construímos uma campanha em 2016 com base em um movimento que vinha acontecendo, não sei se você se lembra do governador do estado, Geraldo Alckmin. Ele, por conta de corte de custos na educação, ele definiu que iria remodelar, fazer uma remanejação das escolas, e Franca seria impactada porque a gente teria o fechamento de turnos de algumas salas de aula, tanto no Sueli Machado como no Orlic Luz. Naquele período eu pude participar desse movimento, porque a gente fazia uma leitura de que se fechassem as salas nos ensinos nessas escolas, seria remanejado para outras escolas mais distantes, e aí a gente teria uma dificuldade, principalmente das meninas, de transição, delas terem que andar de noite no ensino, porque seria remanejado para o período noturno, ter que andar de noite para ir para essas escolas. E aí segurança pública, a gente sabe como que é, principalmente em Franca, que tem vários casos de violência, no caso de mulheres de 14, 16 anos ainda é uma situação pior. E aí, daquele período, nós conseguimos garantir que até hoje essas escolas estejam funcionando da mesma forma que estavam. E aí fui convidado a ser candidato num período onde a gente vivia um momento de dificuldade do campo progressista, um momento de ataques, onde se tinha uma visão de que o melhor caminho era você utilizar dos mecanismos jurídicos, de certa forma, para depor os políticos que foram eleitos. E a gente começou a construir essa campanha a partir de uma análise de que era preciso voltar a planejar as coisas na cidade, porque toda vez que nós tivemos bons prefeitos no município ou bons vereadores, nós tivemos essas pessoas quando elas criavam planos e projetos e propostas antes de serem eleitos. E aí nós criamos em 2016 o primeiro plano de legislatura do município de Franca, ou seja, até então todos os candidatos eleitos a vereadores no município nunca apresentaram um projeto para a população antes de serem eleitos, apenas depois de estarem na Câmara. E conseguimos com isso chegar no final do processo, ser o segundo candidato mais votado do partido, e um grupo de mais de 870 pessoas aí, que não eram só eleitores, mas são pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar até hoje, que acreditavam e acredito que é possível fazer política de uma forma diferente, que uma outra política é possível, né? Bruxelas, o PT ele já foi um partido muito forte na nossa cidade, né? Até algumas pessoas que hoje se dizem de direita já apoiaram ou participaram de alguma forma dos governos do Partido dos Trabalhadores no passado. Mas eu queria saber por que durante o mandato, no decorrer entre uma eleição e outra, a gente não consegue ver uma participação mais ativa do PT na nossa cidade, participando de audiências públicas, de sessões da Câmara, ou, por exemplo, não se manifesta quando tem alguns temas relacionados ao contrato da empresa São José, ao financiamento de 10 milhões. Por que o PT, a gente não vê essa atuação do partido aqui em Franca? Olha, na verdade, a única eleição que nós ficamos fora da Câmara dos Vereadores foi a eleição de 2016, né? E aí você tem um cenário nacional que impactou nisso tudo, né?
Nós sempre tivemos uma participação ativa, tanto no legislativo como no executivo. Nos últimos anos, depois que o PT saiu da prefeitura, o que ficou colocado é uma narrativa que o PT não teve a oportunidade de colocar a sua versão daquela história do que aconteceu na cidade de Franca. Então, hoje nós estamos construindo um livro do PT, da história do PT. O Matheus Fernandes, ele é o autor desse livro, contando o que aconteceu na realidade naquele período, porque a gente sabe que tem muitas críticas, mas foi no governo do PT que nós criamos o Hospital do Câncer, foi no governo de Franca, foi no governo do PT que nós criamos o Terminal Central, construímos 23 escolas, asfaltamos 16 bairros. Parque do Trabalhador, fizemos o Jardim Botânico. Então, o que ficou colocado foi uma narrativa que não é uma narrativa real do que aconteceu, e nós não tivemos oportunidade de contar essa história por conta, sobretudo, da campanha de 2016, desse cenário nacional que ficou muito difícil para que a gente pudesse pronunciar a respeito dessas questões, né? Tá certo. Você acha que teve e ainda tem muita fake news envolvendo o nome do partido e de seus filiados? Eu acho que tem, eu acho que não só do PT, isso eu acho que se criou um hábito. Você tinha feito uma pergunta com relação a por que o PT não se posiciona com determinados temas. O que acontece é que os posicionamentos que estão sendo colocados agora são posicionamentos antidemocráticos. Então, assim, nós fazemos uma leitura que o governo do Justo tem vários problemas. Tem acertos também, mas tem vários problemas. Mas não é com impeachment que a gente resolve essas coisas. Está provado aí na história do Brasil, os últimos 5 anos, que impeachment não está resolvendo as coisas. Então, nós não fazemos essa leitura de que a gente tem que ser contra tudo. Questão da São José. Eu fui numa audiência pública da São José. Os vereadores que estão lá eleitos hoje, estão lá faz 15, 20 anos, grande parte. Toda vez que tem projeto da São José, que tem renovação de contrato, eles aprovam a renovação. Então, utiliza-se muito disso em momentos eleitorais para poder fazer uma oposição, na minha opinião, de certa forma oportunista. E nós não temos esse caráter em Franca, o nosso partido não tem esse caráter de fazer esse tipo de oposição, né? Então, esses vereadores que você fala que estão há 15, 20 anos de fato estão... Como que você vê esse coronelismo que nós temos em Franca nos partidos políticos? De pessoas que não querem deixar os partidos, não abrem espaço para novos nomes, para jovens, para outras pessoas que queiram adentrar a política. Eu acho que isso acontece muito. Eu acho que hoje em dia você tem uma narrativa complicada colocada, que é a de desvalorização das instituições. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Marcelo Odebrecht cometeu crimes de corrupção. Mas você não precisa quebrar o Odebrecht por conta disso. A gente sabe que a São José tem um preço de passagem que não é justo, mas você não precisa quebrar São José por conta disso, você não precisa romper o contrato, você precisa ter fiscalização. A gente sabe que o Aécio Neves teve delações, gravações vazadas com o Joesley, teve até gravação dele falando da morte do próprio primo, mas você não tem que criminalizar o PSDB por conta disso. Você precisa criminalizar os sujeitos, e a gente precisa dos partidos que nós temos fortes, e a gente precisa trabalhar com a renovação dentro desses partidos, que é o que a gente está fazendo aqui. O que acontece em Franca hoje é que você tem na Câmara, você tem 15 vereadores, em torno de 10 partidos. Desses 15 vereadores, é impossível você governar com a base de 10 partidos separados, diferentes. E os partidos ficam à mercê disso que você falou, de 2 ou 3 pessoas que na verdade nem representam a ideologia daquele partido em âmbito nacional ou quando aquele partido foi criado, né? Acho que a gente fica refém a isso. Eu acho que tem pouca leitura, tem pouca vontade do campo político tradicional da cidade de fazer uma renovação. E nós estamos tentando fazer isso dessa forma, né? Dessa forma que por isso que nós estamos apresentando a minha candidatura para a Prefeitura de Franca. A chapa vai ser completa? A chapa vai ser completa, sim. E já definiu se você vai como prefeito ou vice? Eu sou candidato do PT, né? Hoje nós estamos conversando com vários partidos do campo progressista, porque a gente entende que não se trata de um projeto individual, não se trata de um projeto de um partido específico. Eu não sou um político profissional, eu não dependo de política para viver. Então a gente está fazendo isso realmente porque a gente acredita que Franca pode mais, que é possível fazer um projeto diferente para a cidade, e isso envolve vários atores. Então nós estamos conversando no intuito de encontrar
quem representa melhor esse projeto, né? Então estamos abertos a isso, abrimos conversa com vários partidos e estamos nesse período de maturar essas ideias, né? Bruxelas, a gente estava falando agora a respeito da São José, né? Que é uma empresa que está em Franca há 60 anos, inclusive esteve nos 2 governos do então prefeito Gilmar Dominici, e é uma empresa que perpetua na cidade, é uma empresa que você faz a renovação do contrato, em alguns casos, como agora na renovação do Gilson, passou pela Câmara, devolveram para o Executivo, decidiram não votar, o Gilson renovou mesmo assim por mais 10 anos. Como que você avalia essa questão, principalmente porque ela também se fez presente no governo de vocês? Como era São José na história do governo PT e qual a diferença para hoje? Olha, nós tínhamos na época uma secretaria um órgão de fiscalização da São José. Eu acho que não se trata só de mudar a empresa. Se trata da prefeitura entender como que é feito o preço da passagem, por que o valor é X e não Y. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, o atual governador do Rio Grande do Sul, quando foi prefeito de Pelotas, fez um processo de renovação do contrato de transporte público lá, onde ele utilizou da tecnologia para aproximar a realidade do transporte público da população. Então, por exemplo, as pessoas entravam no site, e nesse site elas tinham a possibilidade de opinar se elas queriam 3, 4 vagas de 12, se elas queriam Wi-Fi no ônibus, o que elas queriam. E com isso, elas percebiam automaticamente o preço da passagem aumentando ou abaixando. Então você consegue fazer com transparência e com a participação da população chegar num ponto de equilíbrio e as pessoas entenderem também qual que é a dificuldade de se fazer gestão, porque realmente não é fácil, né? E hoje eu vejo que isso está perdido, assim, você não tem participação popular, isso era uma marca forte de quando nós estávamos no governo, e você não tem órgãos de fiscalização disso. Então você fica refém de uma política de 2, 3, 4 pessoas que encabeçam essas instituições, né? Nas suas propostas na última eleição para vereador, você falou sobre criar um plano de carreira para os profissionais da área de educação, que inclusive foi até anunciado pelo secretário atual Edgar Ajax há mais de 1 ano e meio, até hoje não aconteceu, possivelmente agora, por conta de todos os problemas, talvez não aconteça até o final do ano. E também sobre a criação de um Conselho Municipal de Educação, que é uma coisa que já existe, mas aí seria reformulado. E a gente sabe que essa pasta tem apresentado alguns problemas atualmente, já foi um motivo pelo qual você decidiu ser candidato anteriormente. Como resolver a questão da educação em Franca? A questão de creches, escolas e também desse, que a gente pode falar às vezes, desse desencontro de informações e desgoverno. Olha, eu acho que assim, essa questão do plano de carreira é uma coisa bem antiga, né? Vários candidatos, eles fazem essas propostas e isso realmente ainda não foi efetivado, né? É uma coisa fundamental porque o funcionário público, ele já tem uma estabilidade de serviço, e se você não criar processos de motivação, principalmente com essa questão de troca de governo, de troca de ideologia, de forma de se fazer política, se você não criar processos de motivação para que essas pessoas melhorem, inclusivamente em termos de profissionais mesmo, e se capacitem, você fica estagnado e você não consegue avançar nas políticas públicas. Franca hoje, dado da Secretaria de Educação de 2018, tem em torno de 3.600 crianças esperando vagas em creche. Em 2002, quando nós fomos governo, nós construímos 22 escolas. Tinha toda uma discussão de municipalização do ensino e nós praticamente criamos uma rede de ensino em Franca. Hoje, nós temos praticamente a rede pronta, 23 escolas foram construídas naquela época, tem mais de 60, e você não tem um sistema de ensino no município. Isso poderia ser criado, é uma forma de resolver isso. Algumas escolas estão, por exemplo, dividindo com o Estado o funcionamento da escola. Então, de manhã você funciona a escola municipal, ensino básico, né, que nós somos responsáveis só pelo ensino básico, e à tarde você funciona o ensino fundamental 2. Se você conseguir fazer um remanejamento, preparar uma estrutura para que essas escolas funcionem em período integral para aulas em creches, você não precisa gastar criando novas escolas e você consegue ampliar o número de vagas.
Se a gente tem que fazer um mapeamento, nós estamos fazendo isso na construção do plano de governo, mas se você conseguir 10, 15 escolas que estão nessa situação, ampliar a capacidade dela, 300, 200 vagas, você já consegue chegar próximo de zerar esse índice aí de pessoas de crianças que estão esperando vaga na creche, né? Hoje, qual a relação do PT Franca com o DEM? Olha, não só hoje, como há um bom tempo, nós não temos uma relação tanto de projeto, né? Nossos projetos são outros para a população, quanto de relações políticas mesmo, assim, né? Porque a gente costuma ver nas redes sociais muitas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores defendendo o governo Gilson de Souza, o que nos deixa até assim curiosos a respeito. Então não há uma ligação, não é apenas uma proximidade pessoal. Não, nós não defendemos o governo, nós achamos que tem críticas pontuais ao governo. O PT está passando há um tempo, desde 2016, por um processo de reestruturação e de construção de planejamento para debater as eleições e para voltar a ser referência em termos de políticas públicas no município, como fizemos lá atrás. Então não é uma questão de defender, é um pouco daquilo que eu te disse. A gente não quer fazer uma oposição a qualquer custo, né? E o que está colocado aí é uma oposição a qualquer custo. Nós não queremos fortalecer, inclusive, a mesma face, né, da mesma moeda. Então o campo político que governa Franca nos últimos 15 anos é o mesmo. Quem colocou, o Sidney entrou, quem colocou o Alexandre foi o Sidney, o Gilson entrou porque o Alexandre colocou o Sidney e o Alexandre foi mal. Então, e assim, o mesmo tipo de política, uma política de zeladoria urbana, uma política que pensa que o papel do prefeito é só cuidar das ruas e só deixar a cidade bonita, uma política que não olha para a população periférica. Nós temos clareza disso. O governo Gilson é totalmente desarticulado, mas nós não fazemos essa oposição com todos os aspectos, com todas as questões, né? E o que está colocado hoje, na minha opinião, não são os maiores problemas da gestão. E qual seria uma oposição, assim, para você, que seria a mais viável? Eu acho que é preciso entender que Franca não tem mais os mesmos problemas de antigamente. Nós temos problemas complexos, não temos grandes problemas básicos, alguns problemas estruturais, mas não temos grandes problemas básicos. E as políticas que estão sendo implementadas, elas não dão conta de solucionar esses problemas. Por exemplo, nós somos a 5ª cidade que mais mata no trânsito. É tratado com lombada isso. A forma de resolver, você aumenta o número de lombofaixa e lombada. Isso não resolve. A maior parte da população que está morrendo no trânsito são jovens de 16 a 45 anos de idade. Nós temos problemas. É uma cidade de 400 mil, a 10ª cidade mais populosa do estado de São Paulo, uma grande cidade que poderia estar trabalhando em termos de políticas públicas com qualidade de vida, e nós estamos sempre voltados para a zeladoria urbana. Então, em 2016, a Fundação Green Cause, que é uma fundação ligada à ONU, ofereceu para o prefeito de Franca, para o Gilson, todo um sistema de modernização, tanto do sistema viário, quanto do agronegócio, até a criação de um parque tecnológico no município para discutir políticas públicas para que Franca sediasse o primeiro projeto de Smart City do Brasil, justamente porque nós não temos grandes problemas de estrutura. E esse projeto não foi à frente. Eu acho que a gente precisa... Por que esse projeto não foi à frente? Olha, o governo, eu acho que essa é uma das falhas do governo, falta de articulação, né? E eu acho que isso é uma falha que a gente acha que, disso que eu tô te colocando de zeladoria urbana, assim, a gente acha que o papel do prefeito é só cumprir a função básica. E não trazer investimentos para o município, e não trazer parques, e não investir na cultura. Então eu acho que o governo patina nisso, né? E acho que não existe uma preocupação de atualizar Franca ao que tem de mais moderno em termos de políticas públicas do século XXI. Você acha que esses são os maiores erros do governo ou tem mais alguma coisa? Porque a próxima pergunta seria essa: quais você acha que são os maiores erros do atual governo e quais os maiores acertos também? Eu acho que o maior erro que eu vejo hoje é a questão da articulação política. O governo perdeu a Câmara, o governo não consegue aprovar os seus projetos, né? Acho que o governo loteia cargos na prefeitura, né? Você não tem uma troca de secretários constante. A gente viveu nessa gestão do Gilson. Acho que nós temos alguns problemas
importantes com relação à enchente que precisam ser resolvidos e que tem solução a longo prazo, e eu não vejo qualquer tipo de discussão com relação ao governo nessa questão. E acho que nós temos também, inclusive, o problema da zeladoria urbana, que está mal cuidada da cidade, né? O governo não fez grandes investimentos em outras áreas, poderia ter cuidado dessa parte, mas nem dessa parte ele cuidou, né? E na parte de acertos? Olha, eu acho que essa medida que ele tomou com relação ao coronavírus foi uma medida acertada. E nos últimos 3 anos? Nos últimos 3 anos, eu não vejo muitos acertos no governo, não conseguiria estar elencando para você acertos. Para dizer a verdade, com relação à questão da educação, a meta do INDEB não está ruim, não. Nós estamos acima de 2021, né? Era para a gente estar com 6,8, estamos com 7,1. Eu acho que isso é um acerto do governo, sim. Barros? Eu achei interessante essa história que você falou das Smart Cities aí, que seria um parque, através de um parque tecnológico, né? Fala mais a respeito desse projeto do parque tecnológico em Franca. Olha, tem algumas cidades no Brasil que já fizeram isso. Maricá é uma cidade que fez isso. Franca hoje tem grandes universidades de relevância, como a Unesp, a FACEF, a própria Unifran e a FDF. Nós temos uma inversão geracional no município, são hoje na cidade de 16 a 30 anos de idade 82 mil jovens que não se sentem representados pelo que tem de política, de políticos, e que depois que se formam vão embora porque não tem um mercado de trabalho no município. Então, eu acho que uma das coisas importantes de se criar, por exemplo, dentro dessa linha de um parque tecnológico, é um centro de pesquisa, que você unifique as universidades, o conhecimento produzido nas universidades, e que você construa relações com o setor privado, para que isso aconteça em vários países da Europa, para que, ao invés do setor público sempre financiar as bolsas de pesquisas, você tenha empresas que você já tem em Franca que possam financiar essas bolsas de pesquisas para que esses estudantes produzam conhecimento para que seja utilizado posteriormente na própria empresa. Então, um exemplo claro, você tem nutrição na Unifran e você tem uma grande empresa que é a Flormel, aqui em Franca, e que poderia ter uma parceria público-privada no intuito da Flormel incentivar bolsas de pesquisa na área de nutrição nos cursos da Unifran, para que depois que esse jovem ele se forme na universidade, ele tenha espaço no mercado de trabalho. Então essa é uma das coisas que você pode fazer juntamente com a criação de um parque tecnológico, além de criar políticas públicas para a mobilidade urbana, políticas públicas para o meio ambiente, para que você comece a pensar a cidade numa lógica mais integrada e menos separativista. É possível haver em algum momento um apoio do PT para um governo do Gilson em um possível segundo turno, ou seja, ainda que vocês venham a ganhar para o segundo turno e o DEM fique fora, ou vocês não fiquem no segundo turno e o DEM fique, há como haver um possível apoio ao DEM ou ao PSD, ao PSDB, que são os 3 partidos que estão sendo cogitados para o segundo turno? Olha, nós vamos discutir isso lá na frente, né? Pra gente, mais importante... Agora nas coligações ainda não... Não, nas coligações nós estamos mais direcionados para uma construção do campo progressista. Tá. Então, conversando com o PSB, PDT, PCdoB... PSOL também. Mais os partidos do campo progressista aqui em Franca, né? Porque é aquilo que eu te falei, às vezes você tem pequenos partidos, né? No município e as pessoas que representam esses partidos não tem uma sincronia com a ideologia dele em âmbito nacional, como o caso do PSD, por exemplo. Tá difícil achar mulheres pro partido? Olha, graças a Deus o nosso partido ele sempre teve uma construção de valorizar o papel das mulheres. Então a presidente do PT é mulher, a vice-presidente do nosso partido em Franca é mulher. Quem é a presidente hoje do partido? A Glaze. Não, em Franca, o presidente. O presidente é o Giovanni. Vice? Vice é a Estela Ubeda. E hoje você tem uma legislação diferente, né, com relação à chapa de vereadores, né? 7 dos 23 candidatos tem que ser mulheres. Hoje nós temos essas mulheres, diferente de alguns partidos que eu vi que enfrentam dificuldades. Nós vai temos... ser só os 30% necessário, obrigatório. Não, isso que eu queria te falar. Nós temos essas e nós fazemos questão de ter mais.
porque 52% da população de Franca hoje é de mulheres, né? Então nós estamos, e vamos conseguir mais, é bem provável que a gente consiga mais mulheres do que as 7, e não mulheres como são colocadas em outros partidos só para garantir os 30%, mulheres que não vão fazer campanha, mulheres que vão fazer campanha, que participam do executivo e do diretório do partido, que tem direito não só à voz, mas que tem direito a dirigir os processos também. Importante isso. Gente, nós vamos pro último break e já nós estamos de volta. Você está ouvindo a Rádio Cidade Franca, uma emissora da Associação Comunitária Cidade do bairro Vila Santos Dumont. Rádio Cidade. Conheça agora as empresas que apoiam culturalmente a Rádio Cidade Franca. Quer dar uma repaginada na sua casa? Agora chegou quem pode te ajudar. Andréa Brilli, Personal Organizer. Organização de armários, closets, livros, lavanderias, cozinha e escritório, dispensa, quartinho da bagunça e muito mais. Dicas com quem entende para você deixar a sua casa sempre organizada. Ligue agora e agende o seu horário. 99260-6352. 99260-6352. Sua casa linda e organizada com Andréa Brilli. Personal Organizer. Grupo RS Brasil, a maior produtora de vídeos de Franca e região, oferece o que há de mais moderno em produção de filmes publicitários e institucionais, gravação de shows, treinamentos e programas de TV. Possuímos infraestrutura completa que garante os melhores resultados. Desenvolva o seu vídeo conosco e dê mais visibilidade à sua marca e seu negócio. Rua Estevão Marcolino, 563, Santos Dumont. Fone 37230809. Acompanhe-nos também pelas redes sociais. Grupo RS Brasil. WhatsApp Rádio Cidade Franca 16 99461 3935 ou para apoio cultural 16 99420 1180 e apoie já a associação. Mulher, olha o que eu comprei. Nossa, quando o marido viaja é só ligar à noite e curtir tranquila. Olha o tamanho. E o melhor, hein? Só precisa de uma pilha pra funcionar. Bota aí que eu quero ver como é. Anuncie já seu apoio cultural aqui na Rádio Cidade Franca e seja lembrado pelos seus clientes. Apoie já o projeto da Associação Comunitária Cidade. Ligue já e fale com um de nossos representantes. WhatsApp 16 99420 1180. Se você ouviu, o seu cliente também. Seja um apoiador da Rádio Cidade Franca, a rádio da comunidade. Brasil Recargas, cartuchos e toners. Está com locação de impressoras, pequena, média e grande. Também vende, dá manutenção em todas as marcas de impressoras e peças em geral. Brasil Recargas, cartuchos e toners. Não cobra taxa de entrega. Atende Franca e região. Entre em contato. WhatsApp 992495988 ou 3720-6633. Brasil Recargas, cartuchos e toners. General Teres esquina com José de Alencar. Rádio Cidade Franca, tá todo mundo ouvindo. Me chamo Andressa Reste, moro na Vila Resende e eu também escuto a Rádio Cidade Franca. Rádio Cidade Franca, a rádio da comunidade. Rádio Cidade Franca apresenta Momento Assistencial. Momento Assistencial. A LBV é uma entidade ligada direta com a população. Ampara centenas de famílias com atividades que despertam crescimento e a participação em sociedade, contribuindo de forma ativa para a construção de um mundo melhor. A instituição oferece um local seguro, de qualidade e profissionais capacitados. Para mais informações, ligue 3720-9077 ou compareça à Rua Torquato Calheiro, 915, Vila Nicasso. Você ouviu o Momento Assistencial aqui na Rádio da Comunidade.
Gente, nós estamos de volta com a Sociedade Organizada na Rádio Cidade, já com uma notícia atualizada sobre o coronavírus. A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e RH, decidiu suspender os atendimentos ao público no Paço Municipal amanhã, sexta-feira, e também na próxima segunda, para que eles possam reorganizar o sistema de atendimento presencial. Agora a gente vai ouvir um áudio do secretário municipal de Recursos Humanos, Luiz Roberto Oliveira, que vai falar a respeito disso. Boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Roberto, secretário de Administração e Recursos Humanos. Eu estou aqui para informar que a Prefeitura Municipal de Franca estará suspendendo o atendimento presencial no Paço Municipal nesta sexta-feira, dia 20 de março, e na próxima segunda-feira, dia 23 de março, para que possamos providenciar as alterações da nova sistemática de atendimento em razão da pandemia do coronavírus que atinge todo o planeta. Vamos retornar na próxima terça-feira com atendimento presencial aqui no Paço, mas apenas para alguns serviços específicos, como por exemplo, emissão de boleto de dívida ativa para aquelas pessoas que não têm acesso à informática, entrega de alguns documentos e alguns outros serviços específicos. Os demais serviços serão efetuados de forma remota, via telefone, portal na internet, e-mail, etc. A forma como esses serviços serão realizados será devidamente divulgada em todos os canais de comunicação da Prefeitura e imprensa. Nós contamos com a compreensão e a colaboração de todos os munícipes nesse momento crítico pelo qual estamos passando. Muito obrigado e boa noite. Tá aí, gente. Luiz Roberto Oliveira, aqui de Franca, falando a respeito dessa situação. Também o presidente da Câmara, Rafael Ueara, do PTB de Pedregulho, ele anunciou que a partir de amanhã o atendimento ao público estará suspenso na Câmara de Vereadores de Pedregulho. O Rafa do Cipanga, como ele é conhecido, disse que hoje à noite a sessão ordinária estaria ocorrendo normalmente, porque já estava previamente agendada. Solicitou que os munícipes, caso não fossem fazer o uso da tribuna, que já agendado, não fossem à Câmara, que assistissem pela transmissão online no YouTube da TV Câmara de Pedregulho ou pela live no seu Facebook. Rafael disse que está acompanhando toda essa movimentação desde o início da semana e que a medida está sendo tomada para o bem da população. Ele disse também que quem precisar de algum serviço extra, os vereadores estarão em regime de plantão. Basta entrar em contato pelo DDD 16 3171 2380 ou DDD 16 3171 1481. Os e-mails são secretaria@câmarapedregulho.sp.gov.br. O e-mail dele, rafael@câmarapedregulho.sp.gov.br, e também disponibilizou o telefone da presidência da Câmara, 991999257. Voltando para Franca com o outro Rafael Bruxelas, tem um xará seu, Rafael Murari, fazendo uma pergunta. Deixa aqui, qual é o seu posicionamento, Bruxelas, com relação às alianças realizadas pelo PT ao longo dos anos, e também se você vê a necessidade do PT voltar para a base, como diria o Mano Brown. Nossa, você tá criativo, hein, Rafael? Legal, agradecer a pergunta do Rafael aí, meu xará. Eu acho que nós fizemos alianças importantes, acertamos em algumas alianças, erramos em outras alianças, o que é normal de qualquer partido. Nós somos um partido feito de seres humanos. É importante, sim, o PT fazer um giro, e esse é um trabalho que nós já estamos fazendo aqui, de conversar com a população. Quando nós fomos governo, várias vezes nós implementamos o orçamento participativo, utilizamos a participação popular para construir, e fizemos isso em Franca, e esse é um trabalho que a gente tem no nosso DNA, da questão da participação popular. Em 2016, quando construí esse primeiro plano de legislativo que eu estava falando para vocês, nós construímos esse plano com auxílio da população. Então, muitas dessas ideias eram ideias que as próprias pessoas nas comunidades, nos bairros, enviavam pra gente e que a gente analisava e colocava no nosso projeto, no nosso plano de governo. Não será diferente dessa vez, nós estamos construindo o plano de governo nosso dessa forma também. O Jorge França, boa noite, Jorge, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu apoio sempre à sociedade organizada. Ele está perguntando para você, Bruxelas, qual seria a solução para o trânsito de Franca?
Olha, primeiro eu acho que é preciso um plano de mobilidade urbana para o município. Segundo, nós nunca tivemos um secretário de trânsito, um engenheiro de trânsito que entendesse realmente dos problemas da cidade. É preciso que a gente tenha essa figura, porque não é o papel do prefeito ficar mudando mão de rua. É preciso alguém que entenda disso para que a gente faça da melhor forma possível. E utilizar das novas tecnologias que tem de mobilização, de mobilidade. Então, a principal delas você tem não só a questão dos Ubers, mas você tem as bicicletas, você tem os patinetes e você tem o principal modal que existe é o andar a pé. Então, você ter segurança para que as pessoas andem a pé, hoje em dia é muito ruim a cidade de Franca nesse sentido, faz toda a diferença. E ter um plano de mobilidade urbana onde você consegue integrar esses diferentes meios de transporte vai facilitar muito para as pessoas, porque nem sempre você precisa utilizar só um meio de transporte para ir para um determinado lugar. Você pode ir a pé para um lugar, voltar de Uber, você pode ir de bicicleta, voltar de pé, você pode ir de ônibus, voltar de bicicleta. É preciso pensar isso de uma forma sistêmica para entender a estrutura do município, para que a gente consiga apresentar a melhor alternativa para a população. Essa parte do engenheiro eu concordo plenamente com você. É inadmissível que uma cidade do tamanho de Franca não tenha uma pessoa especializada no assunto. Exatamente. E com um trânsito tão caótico, tão complicado. E não é de hoje, né? como você disse, nunca teve. Exatamente. Gente, inclusive eu até ia comentar a respeito disso, a gente vai fazer uma matéria. Como a gente tem visto muitos acidentes naquele trecho entre o Leporácia e a Vila São Sebastião na rodovia Cândido Portinari, ontem eu até estava passando ali pela rodovia e vi que o pessoal da Artéria está instalando alguns postes de iluminação ali nessa parte do perímetro urbano da rodovia, porque ali, nesse último final de semana, nós tivemos mais um acidente fatal. A gente tem tido constantes acidentes com vítimas que infelizmente vieram a óbito. Então agora é uma medida adotada pela concessionária, mas a gente sabe, né, Bruxelas, que precisa de algo mais efetivo dentro da cidade também, né? Exatamente. Nós já fomos, muitas vezes, quando você implementa sistemas de segurança no trânsito, você é criticado. Existe até um termo que é a indústria da multa. Mas a questão que as pessoas precisam entender, Franca hoje não tem nenhum radar. Você pode passar em qualquer lugar, qualquer semáforo, você tem alguns radares móveis, mas você não tem nenhum radar. É importante que as pessoas entendam que se elas são contra a indústria da multa ou se elas são a favor da indústria da vida. Então, isso é importante. Lógico que não se trata de uma arrecadação, só aumentar a arrecadação da prefeitura. Se trata de proteger a vida das pessoas. E hoje nós não temos isso em Franca de forma alguma, né? A Daniele Marques, Dani, um beijo pra você. Ela disse que nessa hora é bom lembrar as ciclofaixas que fazem falta pra mobilidade de forma segura e saudável. Exato. Já tem um projeto que foi feito em 2002 sobre ciclovias no município de Franca inteira. O projeto tá pronto. O projeto está lá na prefeitura, a gente só precisa implementar, já foi estudada a viabilidade dele, a gente só precisa implementar ele. Eu acho que isso é muito importante, bem colocado. A Margarida Leal, Margarida é uma munícipe muito ativa, ela faz parte do Conselho Municipal de Educação como sociedade civil. Ela falou a respeito da nota do Saresp, ela falou que caiu. Em 2019 a gente não teve a prova em Franca por conta de uma decisão do Edgar Ajac, secretário de Educação. Ela falou que não concorda em falar do IDEB, que a avaliação justa é o Saresp que avalia todos que utilizam o mesmo material. O que você acha a respeito? Olha, eu acho que você tem índices diferentes de avaliação, né? Um deles é o IDEB, outro é esse que ela colocou. O fato de você estar bem avaliado em um e estar mal avaliado em outro mostra que existe uma fragilidade do governo numa determinada área. Vocês me perguntaram dos acertos do governo, eu tive uma dificuldade para encontrar um deles que eu me lembrei, foi esse IDEB. Nós temos um outro fato que é muito relevante, um problema que o governo Gilson de Souza principalmente enfrentou na sua gestão. São os moradores de rua. Você tem alguma proposta para os moradores? Olha, esse é um problema sério mesmo. A população de rua, tem alguns estudos já de mestrandos da Unesp que mostra que de 2012 até 2018 aumentou de 262 para 868 famílias. Muitas pessoas tratam eles como se fossem pessoas que não querem trabalhar, usam termos pejorativos, mas 64% dessa população já foi encontrado esses dados e já estão nesses estudos
de alguns mestrandos da Unesp são ex-sapateiros. Então não dá para você falar que a pessoa não gosta de trabalhar, sendo que 1, 2, 3 anos atrás ela trabalhava. O que acontece é que a indústria calçadista em Franca está em baixa, gerava muitos empregos, e nós não temos nenhuma política pública da Prefeitura Municipal no intuito de incentivar o crescimento do emprego. Nós estamos estudando algumas propostas para isso, porque nós sabemos que o município é limitado quando se trata de mexer em impostos no caso da indústria, porque são impostos estaduais, mas nós podemos trabalhar com a redução e isenção de ISS e IPTU para empresas estratégicas no ramo de serviços que têm grande capacidade de empregabilidade. Então nós estamos estudando isso para que a prefeitura atue como um indutor do crescimento, para que a gente chegue a gerar 15 mil vagas de emprego aqui, caso a gente seja eleito no município de Franca. E hoje em dia, nesse momento que nós estamos enfrentando de crise, né, no combate ao novo coronavírus na cidade, o que eu mais ouço hoje é o desespero das pessoas em relação às suas contas a pagar, principalmente profissionais liberais, os autônomos, que não vão ter garantido o salário no final do mês. O desespero é crescente, mas isso só mostra que a nossa população é uma população responsável e comprometida, né, com as suas contas. Você sugere alguma coisa ao governo Gilson de Souza, alguma ação que ele possa tomar para estar ajudando esses empreendedores? Olha, isso é bem complicado mesmo. Eu sou empresário, minha empresa também está praticamente parada, apesar de a gente atuar no ramo online, algumas coisas ainda funcionam. Existe uma discussão que é a questão da renda básica mínima para as pessoas. Isso já foi discutido há muito tempo. Isso teria, na minha opinião, que ser uma postura do presidente da República, ao invés de cortar salários, diminuir os salários para ajudar as empresas, tinha que ter, como o Trump inclusive fez isso, né? Liberou dinheiro para as pessoas terem o básico para elas se manterem durante esse período de crise, e tem que ver de que forma a prefeitura pode fazer isso, mas se pudesse, seria muito importante uma ajuda para essas pessoas, para os trabalhadores autônomos, no intuito de não deixar com que eles não consigam produzir, não consigam ter salário, porque no fim é isso que você falou, as contas continuam chegando, né? Bruxelas, você, além de empresário, foi colunista de um jornal daqui de Franca e tinha uma coluna chamada Para Onde Franca Vai. E você falava a respeito de desenvolvimento e tudo mais. Eu queria que você falasse qual é a sua avaliação do desenvolvimento da cidade, tendo em vista, além desses problemas do coronavírus, outras situações também, e como você visualiza o fato da pasta de desenvolvimento ser uma das que menos recebe investimento atualmente. Olha, eu acho isso bem problemático. Eu acho que, como eu estava falando para a Marcela Barros, é importante que a gente comece a olhar para frente, é importante que a gente comece a fazer com que Franca ocupe o seu espaço como polo regional. Para isso precisa de investimento, para isso precisa trazer novas políticas públicas. Não dá mais para a gente ficar fazendo o que a gente sempre fez. Então, a pasta de desenvolvimento urbano é fundamental para que a gente consiga avançar nesse sentido. Como brecar a ida para outras cidades de algumas empresas daqui de Franca? Olha, eu acho que, por exemplo, no caso da indústria calçadista, nós tivemos 24 anos do governo do PSDB no estado, ao mesmo tempo que nós tínhamos o governo do PSDB em Franca, e não tivemos nenhum tipo de política pública no intuito de manter as empresas aqui. Eles disseram que o PT quebrou as indústrias no Brasil, mas na verdade o PT fez incentivo fiscal no Nordeste para que as indústrias de Franca fossem para lá, e hoje estão lá. Então é um pouco, no caso da indústria é difícil, mas no caso das empresas do setor de serviços, a gente tem como pensar em incentivos de redução de ISS e de IPTU. Nós vamos fazer isso pensando do ponto de vista de ampliação de empregos para empresas estratégicas que têm alta empregabilidade. E aí, como adquirir receita se diminuir no caso do IPTU, por exemplo? Porque é uma questão cíclica. Quando você emprega 10 mil trabalhadores recebendo uma carteira assinada R$1.500, por exemplo, né? Que hoje é pouco, mas nós temos 35 mil trabalhadores na informalidade em Franca, 6 mil Ubers que recebem R$2.000 e trabalham 16 horas por dia, e essas pessoas, quando elas recebem o salário delas, o 13º, essas pessoas consomem no comércio, essas pessoas consomem na indústria, essas pessoas consomem no setor de serviço, e esse dinheiro faz a economia da cidade girar. Eu queria te perguntar uma coisa: por que sair candidato? Você acha que é possível romper ou blindar esse sistema que nós temos aí?
Olha, eu acho que é possível, sim. Eu estou muito empolgado com isso, eu estou muito feliz com isso. Eu saí candidato porque eu percebi que é preciso novas pessoas, sim, dentro da política, porque é preciso ter coragem para enfrentar o sistema que nós temos hoje. Mas não se trata só de novas pessoas, não se trata só de novas caras. Se trata de valorizar o acúmulo dos acertos do passado com projetos de proposta para o futuro. E é nesse intuito que eu coloco a minha candidatura. Nós renovamos a Câmara de Vereadores em 2016 em torno de 50%, 53%. A forma como a Câmara está fazendo hoje as coisas, vocês conhecem melhor do que eu. Não é nada admirável. Nós colocamos um prefeito que nunca tinha sido prefeito, mas um prefeito que apresentou seu plano de governo, quase perdeu o prazo, apresentou nos últimos dias, um plano de governo de 2, 3 folhas, que era só para cumprir tabela. E nós não temos, e eu não vejo por parte nenhuma dos outros candidatos que estão aí uma preocupação real com os problemas da cidade, em construir um projeto que esteja moderno, que esteja atualizado ao século XXI. Eu acho que a nossa candidatura tem condição e reúne essas qualidades. E estamos trabalhando com pessoas, com gestores, pessoas que já trabalharam na administração pública, pessoas que são mestres nisso, que são doutores e que têm condição de trazer um plano moderno para Franca. Que conhecem a máquina, sabem? Conhecem a cidade, exatamente. Bruxelas, o Partido dos Trabalhadores ficou com algumas manchas por conta de alguns escândalos de corrupção. Assim como a gente sabe que existem outros partidos também, mas isso respingou e veio à tona no governo do PT a nível nacional. A gente viu também muita gente votando no atual presidente Jair Bolsonaro porque queria tirar o PT. Como mudar essa percepção dos eleitores também a respeito do Gilmar Domingues? Porque a gente sabe que aqui em Franca muita gente fala, o Gilmar não foi bom prefeito, então o primeiro mandato dele, igual no caso do Lula, o primeiro mandato foi bom, o segundo não foi tão bom. Como mudar essa percepção das pessoas? Olha, eu acho que assim, todos os prefeitos, né, nos últimos tempos, tiveram pontos positivos no município de Franca. Assim teve o Gilmar também. O Gilmar construiu o Hospital do Câncer, o Gilmar fez o sistema de bilhetagem eletrônico, foi o primeiro sistema do Brasil, foi premiado na África do Sul por isso. No governo nosso, nós construímos, transformamos o Horto em jardim botânico e hoje temos o maior bosque de pau-brasil do Brasil, não nativo, aqui em Franca. Fomos premiados por um dos maiores prêmios mais consagrados do mundo na Alemanha, que é o Prêmio Von Martius. Nós implementamos o plano diretor que estava vencido desde 1970 e que agora está vencido desde 2013. E tivemos coisas muito positivas. É claro que são questões que você vai mudando, apresentando novas alternativas. Naquela época nós apresentamos o que tinha de mais moderno em termos de políticas públicas para Franca. Hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Se eu te dissesse por que eu estou no PT, eu diria que são 3 coisas. Primeiro, que nós mostramos, diferente do que era colocado antigamente, que é possível você crescer distribuindo. Porque antes, com políticas do Delfim Neto, você tinha que engordar o bolo, como ele dizia, para depois distribuir. Nós acreditamos no contrário, que você tem que crescer distribuindo. Segundo, porque eu acho que falta hoje na política um pouco alguns valores. E um desses valores principais é a coerência e a fidelidade. Eu estou no Partido dos Trabalhadores desde os 16 anos de idade. Nunca ocupei nenhum cargo público no partido, nunca fui assessor de deputado, nunca vivi de política. Já tive momentos onde o barco do PT estava em alta e momentos onde estava em baixo. Momentos, como a Marcela Barros colocou, onde várias pessoas da política francana participavam do nosso governo, onde candidatos que tem hoje foram candidatos a vice do nosso governo. E eu acho que a gente não pode, quando as coisas estão tão bem, a gente tá junto, e quando as coisas abaixo, a gente foge. Eu acho que a gente tem que continuar, a gente tem que fortalecer as instituições, a gente tem que renovar, colocar novos quadros, jovens na política, para que a gente consiga oxigenar e trazer novas ideias para os partidos. É assim que eu acho que a gente pode mudar a percepção que as pessoas vão construindo ao longo da história, não só do PT, mas de vários partidos que passaram por problemas semelhantes, né? O Elias Fernando, ele pergunta aqui: com o PT desacreditado, principalmente aqui em Franca, pois as eleições passadas mostraram isso, por que as pessoas deveriam acreditar novamente no partido? Olha, se você
as pessoas, às vezes é colocado isso, mas as pessoas acreditam no PT. Se você for ver, eu estive analisando os posts da Sociedade Organizada. O post que vocês falaram Temos um hater aqui, um stalker aqui. O post que vocês falaram da minha candidatura, da candidatura do PT, foi um dos posts que mais teve repercussão. Foi mesmo. Não foi? Foi. Nós tivemos 250 comentários, muitos comentários positivos. É claro que tem comentários negativos, isso é normal. Compartilhamento, gente interessada. O PT tá vivo. Não é que as pessoas não acreditam mais no PT. É que durante a opção do Gilmar também. Teve isso também. Né? O Gilmar não pôde ser candidato em 2016 e no final desse ano ele foi absolvido. A matéria dele também movimentou bastante. As pessoas ainda desperta muito interesse das pessoas falar do Partido dos Trabalhadores, né? A dona Vera Neves, ela diz: Bruxelas tem acompanhado as suas propostas de governo e eu, como membro do Grupo de Proteção Animal Coração de Rua, tenho certeza que você, assumindo a Prefeitura de Franca, irá dar especial atenção à nossa causa. O que você teria de proposta? Não sei se você conhece bem a causa da proteção animal em Franca. Nós sempre enfrentamos muitos problemas nessa área. O que você faria a respeito da causa? Olha, eu tenho conversado com algumas pessoas protetores de animais. A situação é bem complicada em Franca, cada vez aumenta o número. Muitas vezes a gente tenta trazer isso para um debate que não é o debate real. O que precisa entender é que isso é um debate inclusive de saúde pública. Você precisa trabalhar, acho que é possível você trabalhar a conscientização das pessoas. Acho que isso é importante. Você pode trabalhar dessa forma na educação básica do município. Nós temos aí um que eles chamam de Get Móvel, que é um carro que passa para dar auxílio, coletando os animais, que não funciona hoje, ele só passa para parecer que está funcionando, mas ele não funciona. O canil de Franca totalmente desestruturado. São questões básicas que a gente pode resolver e tem que resolver, nesse caso aí, não adianta ficar trazendo grandes especialistas de fora. Você tem que usar os próprios protetores para que você tenha um conselho de gente que entende do assunto e que sabe como funciona na prática. Não adianta só ter uma teoria de como que tem que funcionar parcerias público-privadas se você não tiver essas pessoas que entendem, que vivem o cotidiano. Que não tem aplicabilidade na cidade, né? Exatamente. São eles que vivem isso no dia a dia. Exatamente. É preciso ter essas pessoas perto da gente para que a gente consiga evitar erros, né? Evitar erros de teóricos que às vezes parece solução, mas não é, né? Bruxelas, Franca é uma cidade que historicamente ela tem até uma certa dificuldade em manter a sua própria história, né? A gente vê que não tem muita conservação de prédios antigos, patrimônios tombados muitas vezes são vandalizados, e a gente vê que no governo, por exemplo, do então presidente Lula, ele incentivava muito a cultura, criou o Vale Cultura, colocou um ministro que sabia o que fazer para fomentar isso. Aqui em Franca a gente sabe que o Gilmar Dominici, à época, queria criar um terminal, queria criar um museu voltado para a área de ferrovias daqui de Franca, também com o Museu Iconográfico Ferroviário ali na Alta Mogiana, preservar a história. Só que a gente sabe que, infelizmente, por falta de verba, muitas vezes, e também até pelo desleixo dos governantes, a história vai se perdendo, a cultura vai se perdendo. Como resgatar isso? Olha, é preciso também entender uma questão que é isso que você colocou já também, da questão da limitação financeira do município, principalmente na pasta da cultura. Mas você pode buscar financiamentos difusos. Com relação, inclusive, essa questão que você colocou dos patrimônios públicos, né? Da valorização da história, você tem incentivos de bolsas do Estado para que você consiga captar esse recurso. Acontece que a prefeitura ela tem uma desorganização, sobretudo burocrática, de não entender os meios e os caminhos pelo qual você pode captar esses recursos. E existe um interesse, inclusive, dos governos do Estado, do governo federal, de se valorizar isso, porque no fim, quem não conhece a sua história também não sabe para onde vai, né? Uhum. A respeito também, outra coisa que a gente vê que as pessoas falam que podem trazer isso, que vão usar isso como bandeira, até para conseguir se candidatar, a comunidade LGBTQIA+, que a gente vê que muitas vezes não tem um apoio, não tem um respaldo. É uma pauta de vocês?
Olha, nós temos dentro do nosso programa de governo várias pautas, várias propostas, estamos montando tanto com base na proteção à mulher, quanto com base na LGBTQI+, quanto com base no movimento negro. O que a gente pensa hoje é que é preciso que a gente trabalhe de uma forma com a lógica mais integrada, de uma cidade mais fraterna e menos separativista. As pessoas estão cansadas de cisão, as pessoas estão cansadas dessa polemização de todos os fatos. Tudo a gente polemiza. Eu acho que a gente precisa, o nosso programa de governo, ele chama Cidade Comunidade, porque a ideia é que você tenha uma cidade realmente fraterna e que a gente trabalhe essas pautas com integração. Temos candidaturas na chapa do movimento LGBTQI+, temos candidaturas na chapa do movimento negro, temos candidaturas de mulheres fortes e pensamos que é importante que você represente a população francana naquilo que tem na sua pluralidade máxima, né? Nós temos essa preocupação, sim. E como resgatar aquele espírito que o PT dava a impressão antigamente da liberdade, da mudança, de não ser mais do mesmo? Olha, é só a gente olhar o que os outros partidos estão fazendo nessa eleição e o que o PT está fazendo nessa eleição. Todo mundo está lançando quadros, os mesmos quadros, os mesmos de sempre. As pessoas criticam que o PT não faz autocrítica. Nós somos produto da autocrítica do PT. Nós somos esse produto. O PT entendeu, escutou a sociedade francana, entendeu que as pessoas querem mudança, que as pessoas querem novas pessoas, que as pessoas querem quadros técnicos, que as pessoas querem projeto de governo. E nesse sentido nós somos o que resultou do entendimento do partido em Franca. Então eu acho que dessa forma que a gente mostra que o nosso espírito de mudança, né? Como você analisa o governo do estado no momento? Olha, eu acho que no panorama geral, né, o Dória, ele uma péssima relação com os servidores públicos, né? Nós tivemos agora uma situação com relação à reforma da Previdência muito triste, muito drástica, um jeito de aprovar a reforma num afogadilho, deixando os servidores públicos de fora. É um governo que não olha para as pessoas que mais precisam. A população de rua em São Paulo está aumentando cada vez mais. E é um governo que há 3-4 meses da eleição em Franca decidiu vir aqui, depois de 24 anos no estado de São Paulo, fazer uma proposta de redução do ICMS para o favorecimento da indústria calçadista. Eles ficaram 24 anos, as fábricas todas indo embora para o Nordeste, por conta da alta do imposto que tinha aqui, e não fizeram nada. Faltando um ano para a eleição, eles vieram e fizeram. Então eu acho que tem que trabalhar com mais transparência, sabe, e de forma menos oportunista. Bom, gente, o Bruxelas vai voltar aqui em outras oportunidades, lembrando que ainda é o período de pré-candidaturas, né? E as pessoas interessadas em se filiarem a algum partido têm até o dia 3 de abril para fazer essa filiação. Bruxelas, a gente te agradece pela presença, viu? Muito obrigado por ter disponibilizado tempo para vir aqui mesmo em meio a esse caos do corona, e a gente te espera. Eu que agradeço, Marcelas, parabéns pelo trabalho, viu? É muito bom ver mulheres fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo de forma tão brilhante. Eu estou sempre à disposição, é um prazer conversar com vocês, contem comigo, espero ansiosamente poder vir mais aqui conversar com vocês. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigada, a casa está de portas abertas. Eu quero dizer que eu fico muito feliz em ver 3 desertores unidos novamente, só que agora aqui na Sociedade Organizada, um canal nosso, porque afinal nós 3 estávamos por um período em um jornal, em outro meio de comunicação, e agora nós temos aqui uma mídia independente onde a gente pode falar a verdade para o povo e o que a gente quiser. Seja bem-vindo, a casa está sempre aberta. Obrigado. Gente, na próxima semana, então, nós estaremos de volta, agora em horário novo não, né? Mais dias, né? Vocês vão ter que nos aturar mais alguns dias da semana, além de terça e quinta-feira. Vocês vão ter que vir. Mas acompanhem a página, porque o tempo todo estamos atualizando com novas informações e até segunda-feira muita coisa deve acontecer.
Possivelmente haverá novos decretos e portarias até a nível do governo federal, e vocês precisam saber o que está acontecendo, né? E fica só um recado para vocês que acham que ciência e jornalismo não são importantes. A ciência é o que está tentando ajudar o planeta a acabar com essa história do corona, e o jornalismo é o que está levando as informações para vocês. Então valorizem os profissionais, valorizem essas pessoas também da área da saúde, da segurança, que estão trabalhando incansavelmente, mesmo enquanto alguns podem estar em casa. Valorize o jornalista e os comunicadores que tentam levar a informação de forma precisa e se unem até mesmo a outros veículos de comunicação para poder fazer isso e evitar que informações falsas cheguem à população de maneira caótica, sensacionalista, e que não sejam só através de correntes de zap, né, como diriam. Quem não precisa trabalhar, por favor, permaneçam em casa. Quanto mais a gente se isolar, fizer esse isolamento social, mais rápido passaremos por isso. Franca está sendo pioneira na região. Eu acho que a gente vai conseguir enfrentar isso melhor do que outras cidades. O Brasil enfrentará melhor do que outros países. Nós temos uma consciência de higienização no nosso país que em muitos países não há. Agora, vocês que precisam obrigatoriamente trabalhar, por favor, não se vitimizem. Não digam que, nossa, mas eu tenho que trabalhar. Porque há aqueles que não podem deixar de trabalhar de modo algum, como o médico, como o pessoal, os lixeiros que estão pegando os nossos lixos e recolhendo. Tem pessoas que não podem parar. Peço também, encarecidamente, parem de visitar o gabinete do prefeito. Pelo amor de Deus, gente, porque a gente não pode ter um prefeito doente nesse momento. Inclusive, fica até o nosso puxão de orelha publicamente, não façam mais, de novo, né? Não façam mais entrevistas coletivas como foi hoje. Não adianta fazer em espaço aberto, tendo idosos, gestantes lá, e o pessoal passando o microfone a rodo sem álcool em gel. Por favor, o exemplo começa dentro da nossa casa. Não corram para os supermercados também, gente. Vocês podem pedir suas compras, eles entregam em casa, pega com uma luva, joga luvas no lixo, você não corre o risco, não colocam as pessoas em risco. A comida não vai acabar. Os supermercados disseram que estarão abastecendo habitualmente. Então, não desesperem, não estamos em situação de guerra. É necessário o isolamento social. Então, se você corre para o supermercado, isso não adiantará muita coisa. O estilo de vida que eu tanto preguei a minha vida toda, finalmente será cumprido. E se vocês puderem também, não fiquem na internet, porque os dados não estão aguentando. Aí a internet tá caindo. Vocês estão ferrando com o nosso trabalho. Ajuda a gente, poxa. Mas, gente, amanhã vai sair uma matéria especial na Sociedade Organizada com uma psicóloga, Lawane Silva, do Espaço Contemplar. Ela falando justamente a respeito desse período de isolamento social, essa questão da depressão, da ansiedade, dessa angústia, dessa bitolação às vezes que a gente fica, né, de saber mais informações, aí entra em desespero, vou comprar álcool em gel, aí encomenda aquele tanto de álcool em gel, compra máscara, tira de pessoas que realmente precisam, fabrica caseiro, né? Gente, não funciona, pelo amor de Deus. Então, assim, vamos pensar mais no coletivo. Isso tudo tá servindo como até mesmo uma forma da gente aprender a tratar melhor a natureza, porque a gente tem visto que os índices de poluição estão caindo consideravelmente. Veneza tem animais novamente na água, a água já está limpa de novo na Itália, por exemplo. Então, tem algumas coisas que estão acontecendo, talvez elas sejam para poder mostrar que o caminho que a gente tem feito não é o melhor. Não é férias, não mandem suas crianças para o playground do condomínio, por favor, porque não isso não ajudará em nada. Deixe suas crianças em casa, ensinem a eles que esse é o momento deles também aprenderem a ficar sozinhos. Né? As crianças, elas se sentirem bem consigo mesmas, sem ter os colegas próximos. Dê um livro a elas, dê o próprio YouTube, coloquem cursos, tem tantos cursos disponibilizados gratuitamente agora. Evitem sair na rua, evitem o contato. A gente não precisa perder o contato social através das redes sociais, mas o contato físico nós devemos evitar nesse momento o máximo possível. Não acreditem em fake news, por favor. Tomar vitamina C, tomar vitamina D, tomar a ômega 3, isso aí só vai te deixar com a pele mais bonita, não vai te imunizar. Mas se puder tomar também pra deixar a bela cutis. Mas não cria imunidade. Mas não é por causa do corona. Correr para os postos de saúde pra sair tomando vacina, isso não te imuniza. Só vai te deixar mais exposto a uma situação de risco. Gente,
Muito obrigada, então. Segunda-feira nós estamos de volta aqui às 6 da tarde com Sociedade Organizada. Tchau. Olha esse